Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de um assunto que eu tava devendo para vocês há muito tempo já. Só que eu estava esperando ter uma conclusão, assim, digamos, porque ainda não teve uma conclusão. Gente, tá dando a impressão que o meu cabelo de cá tá maior, mas é porque eu joguei ele de lado, tá? Ele, assim, partido no meio tá certo, tá? De cá de um lado tá maior do que o outro, não. É porque eu joguei ele de lado. Mas enfim, relevem, né? Hoje eu vim aqui falar do resultado, né, do que deu as consultas do Cauã. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu por um tempo eu não queria falar no assunto, eu até pensei em deixar pra lá, mas eu resolvi vir falar porque eu não achei justo com vocês que me acompanham, que acompanharam desde o começo, né? Eu vim aqui, eu desabafei, eu falei do que a gente estava desconfiado, o que a gente ia fazer, qual era o próximo passo. E assim, quando eu acompanho uma pessoa, né, que eu gosto, eu espero que quando aconteça algum tipo de coisa, a pessoa venha, né, para dar uma satisfação, né? Então, estou vindo aqui dar uma satisfação para vocês, o que foi, quais os laudos que a gente tem, tá? Bom, então vamos lá. O Cauã passou pela psicóloga, eu já fiz 2 vídeos aqui falando que o Cauã ia passar pela psicóloga e tal. O Cauã passou pela psicóloga, só que a psicóloga não ia fechar o diagnóstico. Ela já falou pra gente desde a primeira consulta que não ia ser ela que ia fechar o diagnóstico sobre o que o Cauã tinha, que ela só ia analisar e quem ia fechar o diagnóstico era a neuropediatra. Então o Cauã fez 5 sessões com ela, sendo 4 no consultório dela e uma na escola. Ela foi até a escola do Cauã, ela observou como é que ele era em ambiente escolar, quais que eram as principais reclamações da escola, né, que tudo começou pela escola, né, vocês lembram, nos primeiros vídeos, foi a escola que, né, falou pra gente procurar ajuda e tal. E aí ela foi até a escola e tal, e ela me deu um relatório sobre o que ela observou, tanto com ela lá na salinha, quanto na escola, né. Só que eu acho que eu não vou ler aqui, gente, porque são 3 páginas do relatório dela. Eu vou ver se eu acho aqui. Eu vou ver se eu aqui. São 3 páginas, gente. Então, assim, se eu for ler aqui, vai ficar muito grande o vídeo. E eu quero quero explicar direitinho assim. Mas o que ela concluiu, assim, resumidamente? Ela colocou que a queixa, encaminhamento e avaliação dela, que é aquelas outras páginas lá. O nome dela é Liana, gente, o nome da psicóloga, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o contato dela. Se alguém for daqui de Uberlândia e quiser entrar em contato com ela, gente, eu super indico. É uma ótima profissional, uma ótima pessoa. Super indico, gente. Muito, muito, muito boa. E aí, resumidamente, o que ela escreveu aqui? Ela escreveu aqui as dificuldades que ela viu no Cauã, dificuldade de interação social, tudo aquilo que a escola já havia falado. Mas ela também falou que ele é muito inteligente, que ele aprende muito rápido, mas ele tem realmente uma dificuldade para se comunicar, né, na comunicação, para se expressar. Não gosta de barulho alto, não gosta de... Ele tava brincando com o brinquedo dela, pôs espuma, ele não quis pegar. Então, assim, tudo... Deixa eu ler esse pedacinho aqui, que eu acho que tá bem resumido. Nas sessões clínicas, Cauã foi avaliado por meio de brinquedos variados, sendo o primeiro dia com brincadeiras livres, avaliando o aspecto simbólico da linguagem espontânea. Em todos os encontros, Cauã chegou tranquilo e animado, demonstrando interesse em todas as brincadeiras oferecidas. Né? Outro comportamento a observar também é que Cauã troca de interesse rapidamente. Ele não consegue se focar numa atividade só. Né? Ele tá mexendo com uma aqui, ele já olha outra ali, ele quer. Isso aí também eu já falei em outros vídeos. Necessitando suporte, mediação para finalizar uma brincadeira. Aí ela no segundo encontro, que ela falou de todos os encontros, né? O que ela observou e tal, eu não vou falar, mas assim, basicamente tudo que eu já falei nos outros vídeos, né, as dificuldades que ele tem de interação social. De modo geral, Cauã foi bastante receptivo nas sessões.
e mesmo com significativa dificuldade de foco e autocontrole, Cauã conseguiu interagir bem, se expressar e envolver-se nas brincadeiras e atividades oferecidas. A linguagem verbal apresenta atraso. Isso aí, todos os profissionais que eu fui falaram a mesma coisa. Hoje, Cauã apresenta amplo vocabulário, forma frases e consegue fazer solução de problema e interação com o outro. Ele também não formava frase até os 4 anos. Com 4 anos ele começou a formar. No quesito sensorial, Cauã demonstra apresentar hipersensibilidade tátil e auditiva, né? Sendo necessário um trabalho de dessensibilização com ele, colocando em contato gradativo com os estímulos que geram nele certo certo incômodo e desconforto inicial, que é o barulho, a espuma, coisa melequenta, ele não gosta. No aspecto socioemocional, Cauã percebe que as crianças têm interesse na interação com elas. Porém, ele percebe as crianças têm interesse. Porém, devido à dificuldade de atenção, comportamento inquieto e atraso na linguagem, a interação social fica também bastante prejudicada. É o que ela explicou pra gente. Ela falou assim, às vezes tem uma criança, né? E ele quer brincar com a criança. Só que como ele tem esse atraso na fala, ele fala, a criança não entende. E aí, ele se afasta e a criança também, porque a criança não entendeu o que ele quis. Então, tipo, né? E a criança pega e vai brincar. E aí ele acaba se recluindo, se isolando, né? Porque ele não consegue se comunicar com a criança, né? Então, e aí foi o que ela explicou pra gente da importância que tem de ele ter uma professora de apoio, que a professora de apoio na escola, ela vai fazer essa mediação entre ele e os colegas, entre ele e a professora, né? Porque ele tem realmente a dificuldade de se concentrar e dificuldade na fala. Mas ela não fechou diagnóstico nenhum com a gente. Ela falou que a gente ia passar pela neuropediatra e a neuropediatra ia fechar o diagnóstico, né? Ela falou que poderia, ela citou a hipótese que ela não poderia confirmar, mas que poderia talvez ser um autismo leve, né? Mas, enfim, eu não levei isso como certeza e fomos para a neuropediatra, que foi indicação dela também, ótima. Ela chama a doutora Kelly Borges. E ela fez a mesma coisa, ela sentou comigo, conversou, só que nessa consulta foi só eu e o Cauã, o Jordan não foi, não pôde ir. E aí ela fez a mesma coisa, ela sentou, ela me perguntou quais foram as dificuldades, eu até cheguei lá bem nervosa, porque, gente, assim, parece fácil, mas não é, sabe, você falar, assim, quais são as dificuldades da criança, né? E aí eu peguei e falei, eu tenho um relatório, que ela falou, não, eu quero saber de você, o que você observa, que são as dificuldades do Cauã. E eu falei qual que eram as dificuldades que eu observava, ela pegou o relatório da psicóloga, fez o relatório dela, depois ela pegou e sentou, conversou com o Cauã, brincou com o Cauã, interagiu com ele, e aí ela sentou comigo, né, pra poder falar. Ela falou assim, olha, mãe, o Cauã, ele tem características, né, porque o autismo, ele tem graus, a gente tem um grau leve, pelo que eu entendi, me desculpe, me perdoe se eu estiver falando bobagem, mas pelo que eu entendi, tem um leve, o médio e o grau mais grave, né? E aí ela falou assim que é um espectro, né? Eu imagino como assim, sabe, um círculo assim, sabe? Tipo um campo de força assim, um espectro autista. Ela falou assim, olha, ele tem muitas características de uma criança autista, né, de uma criança que está dentro, ele tem características do espectro autista, foi isso que ela falou. E ela falou assim, por causa ele é muito sensível ao barulho, ele tava com um quebra-cabeça lá de madeira, o quebra-cabeça caiu, ele custou pra ele poder pegar esse quebra-cabeça de novo, ele ficou com medo, ele ficou assim do meu lado, sabe? E ela falou assim, olha, a gente percebe que ele é muito sensível a barulho alto, que ele, geralmente uma criança de 4 anos, ela consegue manter um diálogo, o Cauã não consegue, às vezes pergunta as coisas pra ele, ele não sabe responder, ou ele sabe e não quer responder, simplesmente. Ele tem algumas peculiaridades, igual se cair, gente, sério, uma gota d'água no chinelo dele, ele não causa.
Cai uma gota, uma gotinha, às vezes eu nem vejo. Uma gotinha no chinelo dele, ele não calça. Então, assim, e isso aconteceu lá, e ela viu, ela falou, olha, ele tem algumas características que se enquadram no espectro autista. Mas o que que ela me explicou? Que hoje ele está dentro do espectro autista. Pode ser que com terapia, que com as coisas que ele vai fazer ao longo da vida, ele saia do espectro autista, entendeu? Ela falou igual uma mulher, ela deu exemplo, uma mulher que está grávida. Ela está grávida, mas ela não vai ser grávida pro resto da vida. Um dia ela vai deixar de ser grávida. Então, hoje, eu posso falar que o Cauã está dentro do espectro autista, mas pode ser que daqui 2 anos ele não esteja. Pode ser que ele saia. Ela falou que outra característica de crianças autistas é que são muito inteligentes, né? E ela falou assim, ele é muito inteligente, ele sabe todo o alfabeto, ele sabe todas as cores, ele sabe muitas cores em inglês, ele conta até 10 em inglês. Isso tudo, gente, ele aprendeu sozinho, sabe? Então, assim, ela falou, eles são muito inteligentes, eles são capazes de pegar, ela até citou o exemplo do notebook dela lá. Eles são capazes de pegar esse notebook, desmontar e montar. Eu não conseguiria. Então, assim, e numa noite anterior, gente, ele tinha pegado aquelas canetas, sabe aquelas canetas de apertar assim? Ele desmontou e montou ela sozinho, 3 vezes. Eu fiquei parada assim, olhando, porque eu não tava acreditando. Ele pegou ela, desmontou ela todinha e montou sozinho. E eu fiquei só olhando. Então, assim, ela falou que também é uma característica, né? Ela até brincou, ela falou assim, tinha que ter uma coisa boa, né? E a coisa boa é isso. E aí ela percebeu também que ele é muito inquieto, muito agitado, ele não consegue ficar sentado, né? As professoras também reclamam disso na escola. Então ela falou, ela sugeriu dar um remédio pra ele. Oi! Então ela sugeriu, né, a gente dar um remédio pra ele para deixar ele mais calmo, para ele poder aprender melhor, porque assim, na opinião dela e da Liana, que é a psicóloga, se ele ficasse mais calmo, ele iria se concentrar mais e ia ser bom para ele, né? E assim, e aí ela foi pediu um eletrocardiograma, porque ela precisava do eletro para passar a medicação para ele, e ela me deu um encaminhamento para ver se eu consigo marcar neurologista para ele pelo SUS, né? Ela colocou até aqui prioridade vermelha. E ela colocou, né, criança com quadro de transtorno de espectro autista leve e necessita segmento e exames neuropediátricos pelo SUS. Mãe não tem condições de arcar com os gastos de tratamento. E a gente já levou, ele já tá na fila de espera pra gente poder conseguir. Ela até falou assim que se a gente conseguir que ele consulte pela medicina, de qualquer jeito vai ser ela, porque ela também atende na medicina. Quem vai atender ele são os estagiários, os estudantes, mas quem vai dar a palavra final, tipo assim, é ela, né? Então ela passou o encaminhamento e ela passou encaminhamento também para a escola, para a professora de apoio, né? Eu declaro com o menor Cauã de 4 anos de idade, mantém acompanhamento neuropediátrico devido a quadro de atraso na comunicação, interação e presença de comportamentos restritos, típicos de transtorno do espectro autista. Viu que ela falou que são características do espectro autista, né? Deverá manter também a escola regular com professora de apoio na sala de aula. Então, isso aqui é uma coisa que ele precisa. Ele precisa de uma professora de apoio, uma professora que vai fazer o intermédio entre ele e os colegas, entre ele e a professora, enfim. E aí, isso aqui é o relatório da escola. E o que vai acontecer na escola? Ele vai ter que fazer o AEE. Eu esqueci de pesquisar, mas o AEE é uma sigla, eu vou deixar aqui embaixo, passando o que significa o AEE. E é contraturno, tipo assim, ele estuda à tarde e ele faz o AE na parte da manhã. Então, ele já começou a fazer o AE, que é como se fosse
uma ajuda, né? Tipo assim, vai ter ele e a professora vai pegar os pontos que ele mais tem dificuldade. Tem dificuldade na fala? Então vamos, né, trabalhar a fala. Tem dificuldade de escrever? Então vamos trabalhar a escrita. Ela vai pegar os pontos de dificuldade dele e trabalhar isso para ajudar ele, né? Esse aqui é da professora do AE, da escola dele. Inclusive, ela é até prima do meu marido. E ela pegou e fez um relatório, né, tal, pra gente poder levar pra psicóloga. Só que não é ela que tá dando AE pro Cauã, porque não pode ser da família, né? E tá. Aí saiu juntamente, né, nesse meio tempo, saiu pra... Ah, eu esqueci de falar, gente, eu queria muito falar sobre os meus sentimentos, né, porque eu contei pra vocês naquele vídeo, quando o Jordan me passou o número do CID, que eu vi lá, que era autismo, hiperatividade, que eu chorei muito, que eu fiquei muito assim, né, e aí, e assim, eu sentada lá a neuro me falando, né, é isso, assim, eu, super, assim, né, tá, ok, né, o próximo passo é esse, então vamos. Mas quando eu cheguei aqui em casa, gente, eu acho que a minha ficha não tinha caído ainda, sabe? Quando eu cheguei aqui em casa, o Cauã tava dormindo, eu lembro direitinho. Eu deitei ele no sofá, eu peguei o celular e mandei uma mensagem pro meu marido. Eu escrevi desse jeito assim, o Cauã tem autismo leve. Quando eu li isso na tela do celular, eu desabei. Eu comecei a chorar. Eu chorava, assim, de soluçar, gente. Ainda bem que ele tava dormindo. Eu não quero que ele me veja assim, sabe? E ainda bem que ele tava dormindo, porque eu desabei. Eu chorei muito, gente. Chorei muito, porque é uma coisa que a gente não deseja, sabe? E eu chorei por vários motivos. Eu chorei por medo do meu filho ser discriminado, do meu filho ser rejeitado às vezes por alguns coleguinhas, porque o Cauã ele não consegue interagir com as crianças, sabe? Ele consegue interagir, a própria psicóloga falou isso, ele consegue interagir se tiver um adulto para fazer o intermédio entre ele e a criança. Se for só ele e a criança, ele não consegue, sabe, gente? E isso aí é nítido, assim, a gente vê, né? E eu chorei por medo, gente, sabe? Medo porque eu pensei lá na frente, sabe? Eu falei, nossa, e se o meu filho for isolado, sabe? Se ninguém quiser ficar perto dele, se ninguém quiser conversar com ele, se ele for tratado diferente por causa do problema dele, porque já acontece, gente. Às vezes a gente vai no mercado, num lugar público, e o Cauã, ele assim, ele expressa muito assim as emoções dele, sabe? Se ele tá feliz, ele grita, ele pula, ele se agita. E todo mundo fica assim, sabe? Tem gente que ri, tem gente que fecha a cara, tem gente que vira a cara, tem gente que sai de perto, tem gente que reclama, né? E quando chora é do mesmo jeito. Então, assim, isso já acontece, né? Mas assim, depois que eu tive esse diagnóstico, a minha prima me falou uma coisa assim que me deixou até se ela falou assim, Débora, foda-se os outros. Foda-se os outros, deixa olhar. Deixa olhar, deixa fazer cara feia, deixa falar. E daí? Ninguém tem nada a ver com a sua vida, sabe? E hoje é o pensamento que eu levo. Se o meu filho não tiver te prejudicando de algum jeito, se o meu filho não estiver fazendo alguma coisa de errado, se estiver, sei lá, batendo em outra criança, bem que o Cauã não é disso, sabe, eu não vou mais ficar me preocupando com cara feia, com as pessoas olhando, sabe? Eu não vou ficar prendendo meu filho. Eu tinha muita mania de ficar, para, não grita, sabe? E retraindo ele, é claro também, né, gente? Que eu não vou deixar o menino ficar fazendo maior escândalo em público. Mas assim, às vezes ele tá muito feliz, ele fala muito alto, ele pula e tal, e eu tinha mania de ficar contendo ele. Não, eu não vou ficar fazendo isso, sabe? Porque as pessoas têm que aprender a conviver com pessoas assim. A psicóloga me falou uma coisa que me impactou muito. Ele tá ali, gente. A psicóloga me falou uma coisa que me impactou muito. Ela falou, a escola que tem que adaptar o Cauã. Não é o Cauã que tem que adaptar a escola. Né? É claro, ele tem que obedecer às regras, ele tem que obedecer às normas da escola. Só que a escola também tem que ver
uma maneira de poder incluir o Cauã nas coisas, incluir o Cauã em tudo, sabe? E nessa parte da escola eu não posso reclamar, gente. A escola foi a todo momento preocupada, chamou a gente. Vamos ver o que está acontecendo, vamos resolver. A gente quer ajudar o Cauã, que precisar, a gente tá aqui. Então, assim, em momento algum eu vi assim, a escola abandonar, a escola deixar de lado, não, muito pelo contrário. A própria diretora foi lá na prefeitura para poder conseguir essa professora de apoio para ele e conseguir as aulas do AE. Então, assim, da parte da escola eu não tenho do que reclamar, eles super ajudaram a gente, super, super mesmo. Eu só tenho que agradecer, né, porque eles que deram o pontapé, né, o empurrão. E aí, mas assim, a sociedade tem que aprender a conviver com essas pessoas que são, sim, diferentes, sabe? Pra mim, gente, foi um pouco difícil aceitar, sabe? Não foi fácil, eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu chorei muito, eu não podia tocar no assunto que eu chorava, chorava. E foi bem difícil, assim, aceitar. Eu vejo muitas mães, assim, de autistas falar que é o período do luto, né? Que a gente passa por aquele período em que você fica, assim, sabe? Não pode falar que você chora. E tem aquele período também que você fica, por quê, né? Por que com meu filho? Por que comigo? E a minha mãe, gente, nossa, ela foi super assim, sabe? Quando eu contei pra ela, ela me mandou um áudio, assim, que eu vou ver, se eu achar, eu vou colocar o áudio aqui, mas... Se considere uma mãe especial, porque dentre todas as pessoas, Deus escolhe pessoas especiais para cuidar de crianças também especiais. Então, se sinta orgulhosa e agradeça a Deus. Você foi escolhida por Ele. E sim, um anjo que, pode ter certeza, é para a gente dar muito amor para ele e ele vai dar muito amor para a gente. Então, ele é um ser iluminado que veio para engrandecer e alegrar as nossas vidas. Nós somos pessoas especiais, por Deus ter confiado em todos nós para colocar ele no nosso meio. Ela falou assim, basicamente assim, que nós fomos escolhidos, sabe? Que o Cauã, ele é um anjinho, ele é uma pessoa especial. E nós fomos escolhidos por Deus para poder cuidar desse anjinho, né? Então nós temos que nos sentir privilegiados, lisonjeados, porque Deus achou que nós, que eu, o pai dele, que os avós, que nós éramos capazes de cuidar dele. Eu não vejo mais assim, o Cauã pra mim ele é perfeito, gente, ele não tem problema nenhum, sabe? Eu sei que ele tem, mas e daí, sabe? É meu filho, é tudo, assim, sabe? Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu aceitei. Deixa eu continuar, depois eu falo sobre os meus sentimentos. Aí, né, juntamente com isso, eu consegui pra ele começar a fazer o tratamento dele no CA, Centro de Reabilitação, né, de alguma coisa. Também vou deixar o nome aqui. Centro de Reabilitação aqui de Uberlândia. E lá tem vários especialistas, tem psicóloga, fonoaudióloga, psiquiatra, tem vários especialistas lá. Lá faz fisioterapia, gente, um monte de coisa que tem lá, um monte de especialidade. E aí me ligaram de lá e eu levei o Cauã. Ele teve a consulta lá com o psiquiatra. E esse psiquiatra, ele é formado nessa área, ele trata de autistas, mas acho assim, adultos já, né? Mas entende criança também. E nesse dia que ele teve a consulta com o psiquiatra, estava na sala o psiquiatra, a fonoaudióloga, a psicóloga e outra psicóloga, acho que eram duas psicólogas. E aí ele conversou comigo, fez do mesmo jeito, eu quero saber de você, qual é a sua reclamação, qual é a sua opinião e tal. E eu peguei, né, contei pra ele foi ler os relatórios, né. E aí na hora que eu falei pra ele, que o neuropediatra falou que o Cauã tinha autismo, ele virou pra mim e falou assim, o que é o autismo? Né? Aí eu peguei e fiquei calada assim, né, porque eu não sabia falar, né, pra ele o que era. Ele pegou e falou assim, por que a gente tem que dar um nome porque ele tem? No momento, eu não tô vendo. No momento, a única coisa que eu tô vendo no Cauã é o atraso. Ele tem um atraso na fala.
Ele tem realmente um atraso na fala, mas ele é muito inteligente. Ele aprende muito rápido. Até a questão do remédio, o pai dele sempre foi contra, né? Por mim, eu dava porque ela estudou para isso, ela entende, enfim, né? Ela não ia dar um remédio à toa para uma criança de 4 anos, né? E ele falou, assim, que não viu necessidade, porque ele falou assim, você acha que seu filho tem dificuldade para aprender, para ele ser hiperativo? E eu falei que não, porque realmente o Cauã, a hiperatividade dele nunca atrapalhou ele aprender. Ele tem, assim, eu vejo que ele tem dificuldade para se expressar, para mostrar o que ele sabe, né, o que ele aprendeu, mas na hora certa, na hora que ele quer, ele mostra o que ele sabe e ponto. Oi. Mas na hora que ele quer, ele sabe, que ele mostra, pronto. Eu também tô tendo muita dificuldade com ele para escrever. Ficou feminino. Mamãe, ficou feminino. Ficou lindo? Ah, que lindo. Eu vejo assim, hoje ele tem muita dificuldade para escrever. Ele não gosta de escrever. E ele tá me dando muito trabalho para poder fazer tarefa. Porque ele sabe, mas ele não quer escrever. Vai lá ver o desenho, vai? Mamãe já tá aí. E aí ele foi. Oi. Ai, que delícia. E aí ele foi. Tá bom, agora vai lá. E aí ele foi e me perguntou, né? Ele falou, você acha que seu filho tem dificuldade pra aprender? Aí eu falei, não. Ele falou, não, meu filho, tá bom, Cauã. E ele falou, olha, ele sabe o alfabeto inteiro, ele sabe as cores, ele sabe os números. Ele foi brincar com lá tinha um fogãozinho, assim, com umas panelinhas, uma mesa de ferramentas, assim, de brinquedo. Ele foi lá, brincou, ele sabia para que servia o martelo, como é que chamava o martelo, como é que chamava o alicate. Ele falou as cores de tudo, os nomes de tudo. E ele foi muito amoroso, vocês viram aqui, né? Foi até bom ele ter vindo aqui pra vocês verem. Ele é muito carinhoso. E aí ele falou isso pra mim, ele falou, uma criança autista, ela não te olha nos olhos, ela não aceita carinho, ela não aceita toque. Ele tem, sim, algumas coisas, algumas características que lembra o espectro autista, mas, na minha opinião, eu acho que ele não tem autismo, ele tem um atraso, né? E aí eu fui até questionei ele, eu falei assim, tá, mas o que pode, né, ter provocado esse atraso? Ele falou, nunca saberemos. Não, nem eu, nem médico nenhum vai poder te falar o que causou esse atraso. Eu falei a questão do nascimento dele, porque a nota de Apgar dele foi 4, quando ele nasceu, né? 4. Deixa eu ver aqui, o cartão de vacina dele tá todo destruído, gente. Que ele destruiu. Cadê o negócio? Aqui. Ó. Aqui, gente, tá vendo? No primeiro minuto, o Apgar dele foi 4, no quinto minuto foi 8. Então, ele pegou e me explicou, ele falou, olha, foi um Apgar baixo? Foi, mas depois de 5 minutos ele já tinha recuperado. E ele recuperou sozinho, ela até me perguntou, ele precisou ser entubado, ele ficou entubado? Não, ele só recebeu o oxigênio, né, porque ele não chorou, ele não chorou. E aí colocaram ele no oxigênio, mas depois de 5 minutos ele já estava bem. Então ele falou assim, ele recuperou muito rápido. Depois de 5 minutos ele já estava bem, ele não precisou ser entubado. Então eu acredito que no dano neurológico a gente vê nitidamente que ele não tem, né? Mas ele tem um atraso na fala e ele falou assim, eu não posso te dizer se é devido a isso, se não é, nunca saberemos o que provocou esse atraso. E então, assim, gente, eu fiquei com... Então, assim, gente, eu fiquei com 2 opiniões diferentes. A opinião de uma neuropediatra, que disse, que afirma que ele tá dentro do espectro autista, e de um psiquiatra, que afirma que ele não tem autismo, que ele só tem um atraso na fala,
E o psiquiatra falou que com os tratamentos, ele tá fazendo tratamento lá também nesse mesmo lugar. Ele faz com a fonoaudióloga e a psicóloga toda quinta-feira. Tem uma turminha de crianças da idade dele com problemas parecidos com o dele. E eles juntam essa turminha toda quinta-feira e eles ficam lá, eles brincam, desenham, fazem todo o trabalho com eles lá. E ele falou, eu acredito que com esse tratamento que ele vai fazer aqui, com a AE na escola, ele vai se desenvolver, porque é o caminho que ele está tomando, realmente para se desenvolver. Dano neurológico ele não tem, e acho que não tem necessidade de remédio, e que ele não é autista. Então eu fiquei com duas opiniões distintas, né? O meu marido, ele disse que, né, a neuro estuda o cérebro e o psiquiatra estuda comportamento, né? Mas, enfim, eu sinceramente, a gente levou ele no pediatra dele também, o pediatra falou que acha que ele não tem autismo, que ele tem só um atraso na fala. Enfim, eu estou com, na verdade, né, duas opiniões diferentes. Se você me perguntar, e você, o que você acha? Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa, né, que eu não sei o que pensar, assim, de verdade, gente, porque eu chorei quando eu tive diagnóstico de autismo, eu chorei quando eu tive o diagnóstico de não autismo, né, ao mesmo tempo deu aquele alívio, deu aquela coisa, tá, mas se não é autismo, o que é, né, e assim, eu sinceramente eu não sei, né, o pai dele acha que não seja autismo, e eu, sinceramente, eu não sei o que pensar. Hoje eu já estou assim, um pouquinho melhor para falar sobre esse assunto. Foi difícil realmente, foi por isso que eu dei um tempo, que eu não vim aqui de imediato falar sobre isso. O pai, assim, gente, o pai dele acha que ele não tem, eu já não sei, sendo bem sincera para vocês, eu não sei. Eu sei que alguma coisa tem, né? Mas eu não sei. Mas eu tenho, sim, tanta certeza, e Deus me coloca tanta essa certeza assim, no meu coração, de que isso é só uma fase, sabe? De que vai passar, que eu fico bem, eu fico tranquila, sabe? Assim, que o amor acaba cegando um pouco a gente, né? A gente não vê. E assim, tanto que a gente só percebeu as dificuldades do Cauã quando ele entrou na escola. Quando a gente viu que realmente ele tinha dificuldades, né? Então, assim, eu sei que ele precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento, mas sim, ele é muito inteligente, ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso. E o que vocês viram, gente? É o tempo todo. Se eu tivesse sentada lá o tempo todo em cima de mim, me dando beijo, me abraçando, mamãe, sim, é assim comigo, com o pai dele, com os avós. Todo mundo, ele é uma criança muito amorosa, ele é uma criança espetacular, gente. E assim, ele cativa todo mundo onde ele vai. O dia que ele foi lá no psiquiatra, todo mundo ficou encantado com ele. Tinha uma moça lá, a fonoaudióloga, ela queria apertar ele, ela levava pra ele e desmago. Ele é uma criança muito amorosa, ele cativa, assim, muitas pessoas. E eu acredito que isso é só uma fase nas nossas vidas, como a minha mãe mesmo falou no áudio dela, Deus sabia que a gente ia ser capaz dessa missão, então por isso ele deu essa missão pra gente, e a gente vai cumprir, a gente tá fazendo o possível, tudo que tá ao nosso alcance para poder ajudar o Cauã, e é isso aí, né? Hoje ele tá fazendo o AE no turno da manhã. Depois, toda segunda-feira ele faz o AE, depois na quinta-feira ele faz o tratamento lá no centro de reabilitação. E é isso aí, eu acredito que isso é uma fase, vai passar, isso aí vai ajudar ele. E daqui a uns anos eu vou estar aqui num vídeo falando pra vocês, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, o Cauã já teve alta de tudo, ele não precisa de mais nada. E é isso aí, gente. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já excedeu o limite. Daqui a pouco paro de gravar de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho a dúvida de vocês. Me desculpem realmente pela demora, gente, porque realmente eu não estava conseguindo falar sobre o assunto. Eu chorava muito. Eu ainda não estava entendendo também, assim, direito o que estava acontecendo. A gente tinha um diagnóstico da neuro, depois a gente teve o diagnóstico do psiquiatra, né? E assim, a gente estava tentando entender primeiro o que estava acontecendo.
Pra depois eu poder sentar aqui e falar pra vocês, ó, é isso e isso, a gente vai fazer isso e isso, tá bom? Que eu tava falando, a câmera parou de gravar. O pai dele nem queria, né, que eu falasse aqui no canal sobre isso, porque ele ficou com muito medo dos julgamentos, né, das pessoas começar a julgar, falar alguma coisa, né, e tal. Mas eu sei que vocês aqui que me seguem estão aqui porque gostam de mim, porque gostam da minha família, gostam do meu filho, torce por mim, torce pelo meu sucesso. Então eu sei que esse tipo de problema eu não vou ter aqui no canal. E se eu tiver também, eu excluo, gente, sério mesmo. Pode me chamar de ignorante, pode me chamar do que quiser, sabe? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho, entendeu? Então, você pode me chamar de ignorante, pode me chamar do que quiser, mas se tiver algum comentário desagradável, algum comentário, assim, ofensivo, eu vou excluir mesmo, eu vou excluir, bloquear a pessoa do canal, porque eu acho que esse tipo de coisa não se faz, é uma coisa assim que a gente não brinca, é uma coisa séria, é um assunto sério, envolve sentimentos de várias pessoas, envolve o nosso sentimento, a nossa família, então, assim, todo mundo, até as crianças da nossa família tem paciência com ele, gente. Vocês acreditam? Até as crianças. Ele tem primos da idade dele, tem primo mais novo, que eles têm muita paciência com ele. Às vezes, assim, a criança nunca viu ele, a gente tá em algum lugar, a criança trata ele com o maior carinho, pega na mão dele. A gente foi no aniversário, tinha um menininho lá que pegou na mão dele, pulava no pula-pula com ele, que ele tava com medo de entrar. Porque tava cheio de criança, ele ficou com medo, ele queria entrar, mas tava com medo. A criança foi, pegou na mão dele, ajudou ele a pular. Então, assim, gente, eu morro de amor, com o maior cuidado, com o maior carinho. Ai, gente. Então, é isso. O vídeo foi esse. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Se você quiser que eu mando beijo, mando beijo também. Deixe suas dúvidas, seus comentários, o que vocês quiserem saber aqui, eu vou responder, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Curte o vídeo, comenta. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!